Opa, meu nome é Hugo Santana. Eu estou aqui para falar para você a minha história e a história de como eu criei o programa Prática Vencedora nos Juizados Especiais. Desde muito tempo, eu sempre quis ser juiz do trabalho. Meu pai era servidor da Justiça do Trabalho, hoje ele está aposentado. E não sei, eu acho que por conta de eu frequentar muito o trabalho com ele, sim, naquela época isso era comum, né? Eu fui muitas vezes e eu achava aquilo muito bacana e eu via a admiração que ele tinha pelos juízes com quem ele trabalhava. Eu terminei tendo admiração também, eu era muito querido, né? Uma criança no ambiente de trabalho. Então eu sempre quis ser juiz. E eu achava que essa seria uma forma também que eu teria de contribuir com a sociedade, de ter um impacto social, né, uma contribuição importante e de reconhecimento também. Então, só que eu não vinha só que eu não tinha muita facilidade para compreender os passos necessários na aprovação de um concurso de ponta, né? O concurso de juiz do trabalho é um dos concursos mais difíceis do país. Então eu pensava que bastava prestar concurso logo após a faculdade. Então, para mim, o primeiro passo importante era cursar direito. E essa foi a missão da qual eu me imbuí naquele período, né? Vou passar na faculdade de direito, vou cursar e ao final eu vou fazer o concurso e é isso. Eu imaginava que o concurso era difícil, mas na cabeça de um adolescente, de uma criança na época e depois de um adolescente, o difícil não é tão difícil assim, né? Então, eu cursei a faculdade e com essa intenção de, após a formatura, prestar concurso. Só que facilmente eu percebi que não era tão fácil assim. Então, depois de muita dificuldade para entrar na faculdade, eu entrei na faculdade e tal, mas logo eu vivi o meu primeiro desafio, já dentro da faculdade, que era me manter, né? Meu pai era servidor público, não ganhava tanto assim. Minha mãe não trabalhava na época, ela já tinha um tempo se dedicando a cuidar de mim e da casa, enfim. Então, as coisas começaram a ficar difíceis em casa e eu percebi facilmente, assim, rapidamente eu percebi que eu precisava pelo menos me sustentar, né? Contribuir em casa, se possível, mas se eu já me sustentasse, eu sabia que já estava ajudando de certo modo. E no primeiro ou segundo ano de faculdade, eu comecei a prestar concurso. Eu lembro o primeiro concurso que eu prestei, eu devia ter 20 anos mais ou menos. Já tinha muito tempo que eu não ficava 4 horas prestando uma prova, né? A última vez, a única vez que eu tinha me submetido a isso foi para prestar o vestibular, né? Nunca tinha feito um concurso público de verdade. Aquela era a minha primeira experiência. E eu percebi a dificuldade, eu vi como era árduo. Mas eu saí da primeira prova que eu fiz, muito, muito confiante. Eu não sei, eu tive a impressão de que eu tinha feito uma ótima prova, que eu tinha feito uma prova maravilhosa, que aquele sofrimento de estar 4 horas sentado fazendo uma prova, né? Um ambiente completamente desconhecido para mim naquele momento, aquele sofrimento tinha valido a pena. Eu lembro que eu estava em pé no ponto de ônibus, sol de meio-dia, 1 hora da tarde mais ou menos, aguardando o ônibus e refletindo, poxa, é algo duro, né? Mas eu tenho certeza que eu passei, então valeu a pena. Não preciso dizer para você que rapidamente eu quebrei a cara, né? Era concurso para servidor da Justiça do Trabalho, na época, e eu não fui nem classificado.
Com certeza eu caí em todas as pegadinhas possíveis, né? Totalmente inexperiente, eu nunca tinha nem feito questão em casa. Eu achava que, sei lá, porque eu fazia UFBA, que eu ia ter um desempenho acima da média, superior, enfim. Logicamente não foi o que aconteceu, né? Já naquela época, acho que 2003, 2004, os concursos já tinham alcançado um nível de profissionalismo muito grande. Então é evidente, né, que eu precisaria ter me preparado muito mais do que apenas cursar uma faculdade de Direito, né? Naquele momento eu não sabia que prestar faculdade, que apenas estudar na faculdade, eu não sabia que aquilo não era suficiente para ser aprovado num concurso, mesmo que da área jurídica, né? Então, foi frustrante, né? Eu me senti mal, eu não tinha orientação, né, na verdade, porque, enfim, eu não tinha conversado com ninguém sobre o concurso, eu estava vivendo, né, livre. Enfim, depois de algumas tentativas, eu prestei vários outros concursos para o Poder Judiciário, enfim, mas teve um concurso que me chamou a atenção porque a carga horária era menor, né? Seriam 6 horas por dia de trabalho, era uma carga horária de 30 horas semanais, e era um concurso para escriturário do Banco do Brasil. Poxa, eu fazia faculdade, então eu precisava de um concurso que realmente tivesse uma carga horária menor para eu poder conciliar com a faculdade. E eu passei. Eu lembro da sensação assim de vitória, né? Eu não sabia nem se eu seria chamado, confesso. Eu ainda estava meio perdido, eu ainda não tinha mergulhado no mundo dos concursos de verdade. E eu vi que eu fiquei na posição 30 ou 31, já não me lembro mais, mas foi mais ou menos isso. E eu pensei, poxa, é uma boa posição. E, poxa, foi muito legal. Eu fui chamado rapidamente, saiu o resultado, acho que um mês depois do resultado divulgado, eu tomei posse. Tomei posse como escriturário, super feliz. Era uma, né, poxa, eu naquela época era um salário muito bom para alguém que nunca tinha trabalhado e que era muito superior ao que muitos estágios, ao que todos os estágios pagavam na época, né? E, enfim, foi um concurso, foi um emprego, né? Um emprego público, e foi onde eu aprendi muito. Eu devo muito aos meus tempos no Banco do Brasil, porque foi um momento em que, de muito aprendizado, a gente tem a impressão de que, por ser um banco público, né, seria, né, talvez, né, menos competitivo ou mais tranquilo de se trabalhar, mas a qualidade lá era muito levada a sério, era um ambiente corporativo de verdade. Então foi onde eu aprendi a ser metódico, muito cuidadoso. Eu lidava com altas cifras, rapidamente eu fui chamado para ser assistente da administração, então eu basicamente trabalhava ao lado do gerente administrativo da agência, e a gente mexia diariamente com valores gigantescos. Era uma agência de pessoa jurídica, era uma coisa muito, muito grande. Então eu aprendi muito lá. Aprendi muito, tudo que eu sei de ambiente corporativo, de qualidade de trabalho. Lá eu descobri que eu amo atender, que eu gosto muito de lidar com pessoas e tenho habilidade para isso. Apesar de me reconhecer como uma pessoa introspectiva, eu gosto muito de atender, é uma habilidade que eu tenho. Então eu aprendi muito lá. Mas o tempo de felicidade, ele foi se reduzindo quando, lógico,
eu comecei a ser cobrado. O ambiente bancário, ele é um ambiente de muita cobrança, né, de resultado e carga de trabalho pesada, apesar do horário reduzido, mas naquelas 6 horas ali você tem que dar conta do trabalho que seria para 8. Então, depois de um tempo eu comecei a perceber que não era para mim. Eu queria muito ir para o setor jurídico do banco, mas era um setor muito concorrido. Eu não consegui, tentei algumas vezes, e então eu percebi que, poxa, talvez fosse o momento de mudar. Mas não estava convencido ainda. Passaram-se alguns meses e eu comecei a me sentir muito pressionado. Muito pressionado, já me sentia irritado, era muito difícil também, porque eu ia de manhã para a faculdade, a aula começava às 7, teoricamente a última aula acabaria às 12h30, mas eu nunca podia pegar esse último período porque eu tinha que estar no banco às 10h30. Né? Então eu saía às 10h15 da faculdade, me deslocava de ônibus até o banco correndo. Sempre chegava alguns minutos atrasado, mas dava, né? Era corrido, mas dava. Mas em alguns semestres eu ia para a faculdade de manhã, às 10h15, 10h30, já estava no banco. Saía do banco às 17 horas, voltava para a faculdade para pegar a aula às 18, 18h30 e voltar para casa às 9. Então foi um período de exaustão. E eu não percebi, né? As coisas foram acontecendo de um modo devagar, mas para mim o momento do chega, ele veio quando eu tirei férias. Eu tirei férias, fui para Morro de São Paulo, passei uma semana lá, rapidamente me desconectei de tudo e senti paz, muita paz. Mas na véspera do final da viagem, eu comecei a me desesperar, porque eu vi que eu tinha que voltar. E ia voltar para uma realidade que eu não queria. Então esse foi o momento do chega. Foi quando eu percebi que realmente já não dava para mim. Né? Eu devo muito ao que eu aprendi lá, mas para mim já tinha chegado ao final. Né? Só que eu não podia simplesmente pedir demissão. Primeiro porque eu já tinha responsabilidades altas lá, não deixaria jamais meu chefe na mão, ele era uma pessoa fantástica. E, enfim, mas eu precisava de um jeito, de um plano para sair de lá, né? Então foi aí que eu comecei a prestar concursos. Eu tinha minhas contas para pagar, eu tinha minhas coisas para fazer e eu tinha que passar num concurso, né, para dali ser chamado, para poder continuar me sustentando. Era o tempo também que meu chefe ia se organizando e, enfim, planejando passar o meu serviço para outra pessoa. E foi assim que eu prestei 3 concursos. Eu lembro exatamente quais foram. Eu prestei concurso para técnico do Tribunal de Justiça da Bahia, para auxiliar administrativo, eu acho que era esse o cargo, na Transpetro, e eu prestei concurso também para estagiário do TRT da quinta região, daqui da Bahia. Eu precisava tanto sair que, mesmo que fosse para ganhar um salário de estagiário, para mim estava valendo a pena. Então eu fiz todos esses concursos e, quer dizer, um era uma seleção pública, né? E adivinha em qual eu passei? Eu passei em todos. Passei em todos, estava muito dedicado e eu não esperei nem ser nomeado em nenhum deles. Eu avisei a meu chefe, olha, eu passei nos concursos, eu estou exausto, eu não me identifico mais aqui, né, fazendo carreira como bancário.
Tentei ir para o setor jurídico, mas está lotado, está sempre lotado, não há vagas, já tem muito tempo. Então eu vou sair. E aí eu dei o aviso prévio a ele. Então cumpri meu aviso prévio, não tinha nem sido nomeado em concurso nenhum ainda, mas eu sabia que algum deles rapidamente me chamaria. Eu estava bem posicionado em todos eles. No Tribunal de Justiça eu estava em terceiro, inclusive. Então eu sabia que eu ia ser chamado na primeira leva e então eu pedi demissão, cumpri meu aviso prévio e fui. Aproveitei para cuidar da minha monografia de final de curso da faculdade, que estava extenuante, eu não estava conseguindo fazer a pesquisa, escrever, trabalhar, frequentar as aulas, estava tudo muito complicado. Mesmo trabalhando na monografia fim de semana, atrás de fim de semana, não estava conseguindo. Então eu tirei essas férias, né, para me dedicar para a minha monografia. Mas a minha surpresa foi que, antes mesmo de eu concluir a elaboração da minha monografia, eu fui nomeado no TJ da Bahia. E é engraçado, né? Era algo que eu desejava muito, finalmente. Eu ia trabalhar na minha área, ia trabalhar, né, no Poder Judiciário. Então, ia ser muito mais confortável para mim, que estava estudando Direito, estava me formando já estar no Poder Judiciário. Então, mesmo antes de me formar, eu já estava no Tribunal de Justiça da Bahia. E foi sensacional também. Eu lembro que foi, poxa, eu também tinha uma carga horária de 6 horas na época, né? Era um cargo de técnico, e, enfim, então dava para eu continuar escrevendo minha monografia. Eu ia ter muita coisa a aprender, porque eu tinha acabado de mudar de um emprego, mas ia dar. Então foi uma vitória muito, muito grande para mim. E eu fui. E para mim foi muito bacana, porque eu estava na minha área e diferente do Banco do Brasil, em que eu lidava mais com administração, finanças, contabilidade, eu estava lidando com direito. E eu finalmente pude pôr em prática o que eu aprendia na faculdade e pude perceber que eu era bom naquilo, porque eu nunca tinha praticado. Era difícil para mim até estagiar naquela época, porque eu estava já no banco, desde o segundo, terceiro ano de faculdade eu já estava empregado, então não era tão fácil para mim assim estagiar, por exemplo. O fato é que foram anos intensos e muito bons. Eu trabalhei num setor que era um projeto, na verdade, muito bonito, que leva, eu acho que ele está ativo até hoje, que leva o judiciário aos setores mais distantes do Estado. Então, é o Balcão de Justiça e Cidadania. Basicamente, a gente lidava com acordos em direito de família. A gente a gente promovia esses acordos lá e uma juíza homologava. Só que depois de tanta felicidade de estar no Poder Judiciário, eu percebi que eu já não estava mais aprendendo nada novo. Eu tinha mergulhado naquele serviço, eu tinha aprendido muita coisa, eu tinha colaborado demais, eu tinha implantado um sistema lá para gerar de um modo um tanto mais automatizado os formulários, as sentenças de homologação, os ofícios. Eu automatizei isso de modo a minimizar os erros de digitação, erro de faltar alguma informação ali no formulário, porque a gente tinha muitos estagiários como auxiliares ali e eles terminavam não tendo ainda a atenção, a dedicação e o conhecimento necessário para digitar um termo do início ao fim sem errar. Então eu desenvolvi um sistema que auxiliava isso. Mas eu já tinha aprendido tudo que eu tinha a aprender
e eu já tinha contribuído com tudo que eu entendia que podia contribuir. E o trabalho começou a ficar monótono. Então, eu comecei a me movimentar, né? Eu queria sair dali, daquele setor, para outro setor do tribunal. Ocorre que eu já tinha, naquela altura, ganhado a extrema confiança dos meus superiores, né? Eu tinha uma juíza como chefa, tinha uma coordenadora como chefa e tinha mais uma pessoa como chefe também. E eles confiavam demais em mim e começaram a me pedir muito para eu não sair. E foi um momento muito difícil, porque sem a colaboração deles, eu sair dali seria complicado. Eu precisava, né, que alguém me indicasse, por exemplo, ou enfim, eu não poderia deixar também eles na mão. Então foram, acho que 1 ou 2 anos de convencimento até eu conseguir um convite. Esse convite foi o que finalmente me deu a possibilidade de sair dali. Então eu fui convidado para trabalhar num mutirão de acórdão, né? Um mutirão para fazer votos, né, na verdade, na turma recursal dos juizados. Eu não sabia o que era turma recursal. Eu nunca tinha trabalhado num juizado especial. Eu não sabia exatamente o que era voto. E eu não sabia exatamente o que é que queriam de mim. Mas eu aceitei com muito entusiasmo. Eu disse, vou agora, eu vou ontem, se você quiser. Já tinha a anuência do meu chefe naquela época. Então eu agarrei esse convite com todas as forças e fui. Foi para mim o maior momento de desafio. Foi aí que começou a minha história com os juizados, evidentemente, mas foi o maior desafio, talvez, que eu enfrentei no Poder Judiciário, porque eu não sabia exatamente o que me esperava. Eu tinha ido e na minha primeira visita eu tomei um choque. Eu fui levado para um lugar onde eu ia trabalhar e eu lembro que eu olhei e fiquei, meu Deus, era um galpão enorme, repleto de estantes. Essas estantes estavam cheias de processo e a gente tinha vários computadores. Então, na verdade, era como se fosse um grande depósito de processos que foram acumulando ao longo dos meses. Naquela época, o tribunal tinha experimentado um aumento vertiginoso de demandas e, finalmente, a turma recursal já não estava conseguindo mais dar conta do volume, porque era muita coisa, não tinha servidor, não tinha juiz suficiente para dar conta. Então, aquele mutirão era justamente para dar conta dos processos que tinham se acumulado por meses ali. Mas era uma coisa assim que era... Olha, eu nunca vi tanto processo. Era processo físico ainda naquela época, era 2009. Eram muitos processos físicos e muitos servidores que, assim como eu, também não tinham lá muita experiência. Mas a gente tinha também alguns juízes e alguns servidores mais experientes para poder orientar a gente. E foi assim que eu comecei a compreender que a gente só aprende na prática, né? Eu tinha certeza que eu ia me desempenhar muito bem. Naquela época, eu pensava que... Não, naquela época, eu sempre fui muito bom em processo civil. Eu sempre gostei demais de processo civil. Era uma matéria em que eu ia bem na faculdade. Eu tinha entusiasmo e estudava muito. Então, eu tinha certeza de que isso era suficiente para eu ter um bom desempenho no meu novo mistério. Mas eu estava enganado, porque
aí eu percebi que a faculdade realmente não prepara a gente para a prática. Não prepara, não tem, sabe? Poxa, a gente tem uma, duas, três matérias de prática no máximo. Todas as outras são extremamente teóricas, né? Mas eu não tinha me dado conta disso. Então, ali eu percebi que só se aprende botando a mão na massa, né? A gente tem que estar ali todo dia treinando um pouquinho, testando, vivendo experiências com situações que a gente dificilmente vê em livro, né? Então, foi um momento desafiador, né, para mim, mas eu dei conta. Eu fiz algumas perguntas estúpidas no caminho, coisa que, sei lá, talvez outra pessoa tivesse vergonha de perguntar, mas é a história daquele provérbio chinês, né? Aquele que pergunta pode ser um tolo por 5 minutos, mas aquele que não pergunta permanece um tolo para o resto da vida. Eu levei isso a sério, né? E eu não tinha vergonha de perguntar. Então eu perguntava, tinha alguns colegas, tinha alguns juízes e tal, mas naquele momento ali, eu trabalhava ao mesmo tempo com todos os juízes que compunham uma das turmas recursais. Então, eu não tinha um juiz exclusivamente ali me acompanhando e na verdade, eu estava ali para ajudar. Eu não estava ali para dificultar ou para dar trabalho ou para... Enfim, então eu tinha o meu limite também de perguntar, de incomodar. Eu não queria que o meu trabalho ali atrapalhasse. Eu queria que meu trabalho realmente agregasse, né? Trouxesse valor e utilidade para o tribunal naquele momento. Então, em alguns momentos eu podia estar com os juízes e perguntar, mas rapidamente eu percebi que, mesmo numa mesma turma recursal, você tem entendimentos opostos, né? E isso, no rito dos juizados, isso é muito mais comum. O rito dos juizados é um rito especial, muitas vezes negligenciado pela doutrina, né? A gente não tem tanta gente falando sobre juizados assim. E a verdade é que cada um pratica da sua forma. E eu vivi isso na pele. Eu assessorava, entre aspas, naquele momento. Por que entre aspas? Porque ali eu era um colaborador, eu não era assessor de verdade ainda. Eu auxiliava 3 juízes ao mesmo tempo. E cada um tinha um entendimento. Então, numa semana eu estava trabalhando nos processos de um, noutra semana eu estava trabalhando nos processos de outro. E ali eu vi que eu teria que compreender que determinado juiz entendia de uma forma, determinado juiz entendia da outra, e assim deveria tocar o serviço. Então, eu fui percebendo, aí depois de um tempo eu comecei a ter meus próprios entendimentos também, mas logicamente eu sempre respeitava os entendimentos do magistrado que eu estava auxiliando naquele dia. Depois de trabalhar um bom tempo colaborando, né, como auxiliar no mutirão e tal, que durou mais de um ano, eu finalmente fui convidado para assumir realmente o cargo de assessor de juiz na turma recursal. E aí também eu passei a frequentar as sessões de julgamento, realmente auxiliando na mesa, auxiliando durante as sessões. E aí eu tive um outro tipo de conhecimento. Aí eu comecei a perceber a dinâmica de como é a sustentação oral, de como o advogado se comporta, as sustentações que davam muito certo, outras que não tanto, outras que eram um desastre. Eu acumulei um conhecimento muito sólido, porque eu estava presenciando, né? Eu estava testemunhando uma fase muito importante do processo
e os resultados, né? Como aquela sustentação influenciava ou não no resultado do processo, né? Enfim, mas com isso eu comecei a perceber de fato que a prática ela é muito importante e não pode ser negligenciada como na prática a gente negligencia. Nesse período, eu comecei a intensificar os meus estudos para o concurso de juiz do trabalho. Ali eu queria realmente, eu percebi que eu já estava há alguns anos exercendo a função de assessor de juiz e que tecnicamente, né, durante as peças, né, durante a elaboração dos votos, enfim, eu fazia um trabalho muito parecido com o que o juiz faria de fato, né? Então eu percebi que, eu gosto disso aqui, eu gosto muito. Então, é verdade, eu tenho mesmo que ser juiz. E não sei, por algum motivo, eu foquei em juiz do trabalho porque eu gostava muito de direito do trabalho, gosto ainda, e sou muito... E entendo que o procedimento da Justiça do Trabalho é muito próximo ao procedimento dos juizados. Então, eu foquei ali. E estudei muito. Eu não sei se você sabe, mas o concurso de juiz do trabalho é um dos mais difíceis. E não é só direito do trabalho e processo do trabalho, que são matérias muito cobradas lá. Processo civil também é uma matéria de profundidade, de uma cobrança muito grande nesse concurso. E eu comecei lógico, eu já gostava da matéria, né, enfim, naquela época, e comecei a me aprofundar. E quanto mais eu me aprofundava no estudo do processo civil e do processo do trabalho, eu percebia, eu começava a juntar, por isso que nos juizados isso acontece assim, isso acontece assado. Eu comecei a perceber as bases teóricas daquilo que eu via na prática. Então, aquilo que eu via na prática, que às vezes eu não sabia como explicar, eu finalmente entendia por que acontecia daquele jeito. Esse foi um outro momento importante assim na minha caminhada, porque eu já tinha eu tinha uma teoria, né? Essa teoria era isolada durante a faculdade, e ali depois eu tinha a prática. E essa prática estava um tanto quanto isolada, porque na verdade depois eu percebi que eu não aprendi o procedimento dos juizados na faculdade, né? Eu não tive essa matéria. Então, quando eu comecei a estudar mesmo, com dedicação, profundidade, técnica, método, para o concurso, aí eu comecei a conectar as coisas. E finalmente tudo passou a fazer muito mais sentido. Isso aí foi o que montou para mim a técnica básica, que é o que eu ensino no meu curso. Mas é o que eu ensino também diariamente na internet, no Instagram, no YouTube. Depois disso também, eu comecei a ver que as pessoas começavam a tirar dúvidas comigo. Poxa, Hugo, você que trabalha no juizado, como é isso? Poxa, Hugo, e aquilo? Poxa, Hugo, eu tô com uma dúvida aqui e tal, como é que eu resolvo isso aqui? Eu não sei se eu ataco a decisão com esse recurso, daquele jeito ou daquela forma. Muitos amigos me faziam essas perguntas. Eu comecei a entender que eu, de fato, era a pessoa mais indicada para responder aquilo e que eu tinha conhecimento suficiente para ajudar aquelas pessoas. Isso deveria ter feito um clique em mim, mas não fez. Eu sempre gostei muito, eu ajudava, eu respondia e tal, eu ficava muito feliz com o resultado que eles tinham, mas não tinha ligado um clique em mim, não. E além disso, durante os atendimentos, eu vivia momentos de desespero, porque eu percebia advogados sem saber o que fazer, né, perdidos,
não seria eticamente correto eu dizer faça assim ou faça assado. E eu percebi que eu tinha um conhecimento para compartilhar realmente, que valia a pena compartilhar, porque seria muito útil para outras pessoas. Era uma forma que eu tinha de contribuir de um jeito significativo assim para outra pessoa. Mas ainda eu não tinha, não tinha clicado ainda para mim. Então, enfim, eu continuei vivendo a minha vida muito feliz, já desenvolvendo o trabalho que eu sempre quis desenvolver, porque afinal, assessor de juiz não é tão distante de juiz assim, né? Eu já fazia os votos, já tinha a confiança, né, da juíza com quem eu trabalho, então ela me ajudou muito, eu aprendi demais com ela, muito, muito. Então, enfim, eu estava feliz e aí só estava aguardando ser aprovado no concurso de juiz. Então eu continuei me dedicando ao concurso da magistratura do trabalho, paralelamente ao meu serviço de assessor. E comecei a avançar nas fases. Comecei a passar nas primeiras fases e passar para as fases discursivas, né? De questões e de sentença. E aí as questões de sentença. As sentenças do concurso me ensinaram que a minha prática no trabalho, já fazendo voto de turma recursal há muito tempo, não era suficiente para ser aprovado num concurso de juiz. E aí eu me dediquei mais. Sofri muito porque eu tinha certeza que, poxa, eu sou assessor, eu sei decidir, eu sei elaborar uma decisão, eu faço isso já há muito tempo. Mas não era. Não era suficiente não. E foi também um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Era uma preparação que exigia muito tempo, né? Para você fazer uma sentença de concurso, você precisa de 4 horas. Né? E são 4 horas corridas. Então, imagina treinar isso aí todo dia, dando conta do trabalho. Foi um momento muito difícil. Né? Uma amiga me ajudou muito, muito mesmo. Ela naquela época já era juíza do trabalho e ela me ajudou demais, assim, como, olha, isso aqui tá certo, mas sua intenção na verdade era aquela, poxa, troca essa palavra aqui que vai ficar fantástica, troca essa ordem, aborda isso dessa forma. E daí eu percebi que as minhas decisões no trabalho poderiam ser muito melhores depois daquele conhecimento. Enfim, isso me trouxe um aprofundamento de conhecimento. E é interessante como a gente vai empilhando as coisas, né? Você tem um momento em que você foca na teoria e essa teoria depois ela é sedimentada com a prática e depois mais teoria em cima da prática. Eu percebi que empilhar o conhecimento prático e teórico é o que tem de mais valioso para o bom desempenho na atividade jurídica. Esse é o segredo. Né? Enfim, eu fiz muitos concursos, comecei a avançar nas fases, mas teve uma coisa que mudou. Né? Teve uma coisa que mudou. Eu já estava num ritmo em que eu tinha certeza, olha, se continuar aqui, nesse ritmo aqui, eu vou ser aprovado. Não posso dizer quando, mas vou ser. Né? Eu já estava numa sequência em que passar na primeira fase para mim já não era mais um problema. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo para mim. Minha filha nasceu. E eu percebi que eu não teria condição de ficar longe de casa. Né? Eu estava fazendo um concurso, prestando concurso para assumir um cargo
que ia me levar para longe de casa. Né? Eu sempre fui muito ligado à minha família, meus pais, meus primos. Eu tenho uma família enorme. Eu conto essa história depois. E no meu novo núcleo, né? Depois que eu casei, e agora com minha filha a caminho, eu comecei a questionar. Estava ficando difícil para mim me manter motivado a estudar para assumir um cargo que ia me levar para longe de casa. Tava muito difícil, depois de um tempo ficou insustentável. Eu não conseguia justificar para mim mesmo que passar no concurso ia ser uma boa. Claro, ia me trazer um aumento salarial substancial, mas aquilo não ia pagar o preço de eu ver minha filha crescer de longe. Né? Poxa, eu tenho muitos amigos juízes do trabalho inclusive, e que eles viveram um tempo de vindo para casa só no fim de semana, né? E eu não estava disposto a pagar esse preço, mas foi muito difícil admitir isso para mim. Foi muito difícil. Eu vivi uns bons meses aí nesse conflito. Né? Depois eu descobri que boa parte da minha motivação era ego. Né? Eu queria o título de juiz, eu queria a autoridade de juiz. Tudo bem, o salário de juiz ia ajudar também. Mas eu já estava numa atividade onde eu exercia o meu trabalho técnico jurídico. Né? Intelectualmente eu já estava feliz, né? Eu já estava satisfeito com a atividade que eu desenvolvia. E simplesmente eu percebi que não fazia mais parte do meu sonho ser aprovado no concurso de juiz e ir para longe de casa. Depois que minha filha nasceu, eu parei de estudar para o concurso. E ficou um vazio. Né? Poxa, o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu não tenho mais o concurso para estudar, mas eu vivo... se eu não aprender uma coisa nova todo dia, eu me sinto frustrado. Essa é a verdade. E eu ouvia muitas pessoas falarem que, olha, quando você ensina o que sabe, você aprende 2 vezes mais. Meio que sem saber onde aquilo ia dar, eu abri um perfil no Instagram e outro no Facebook. E comecei a compartilhar conhecimentos rápidos, né? Pílulas de conhecimento, como eu chamava na época, sobre os juizados. Porque, percebe só, eu tinha uma certa angústia de que eu não podia orientar especificamente as pessoas que me procuravam no gabinete, por exemplo, para despachar e tal. Enfim, às vezes eu via erros, né, absurdos assim, mas quando não era nada demais que eu podia falar, enfim, eu orientava, mas basicamente eu não poderia dizer, olha, você tem que redigir o pedido dessa forma ou daquela forma, enfim, não seria correto. Então, mas eu podia ensinar. Então eu comecei a compartilhar, né? Abri o perfil, convidei alguns amigos e tal, e comecei a compartilhar. Só que de repente a coisa começou a ganhar corpo, né? As pessoas começaram a me seguir, enfim, era... Aí de repente clicou. Eu entendi que de fato o conhecimento que eu tinha era extremamente útil e que compartilhando o que eu sei, seria uma outra forma muito eficiente, talvez mais eficiente, de ter um impacto social, de
orientar pessoas que estão precisando de mim. E esses advogados que eu oriento, eles vão poder entregar um serviço de maior qualidade para a sociedade. E com isso eu multiplico infinitas vezes o que eu antes pensava que só ia conseguir fazer sendo juiz. Então, eu descobri que ensinar é um fator multiplicador. Ensinar é infinitamente mais eficiente, né? É como um fator de transformação social e de impacto, né? No que eu queria fazer, que era ajudar as pessoas. Se eu fosse juiz, eu ia ajudar quantas pessoas, individualmente falando, né? Mas como professor, eu posso multiplicar isso 1000 vezes, né? Sem contar que, como juiz, eu jamais poderia orientar as partes e os advogados. Como professor, eu posso. Então, o juiz não pode fazer nada diante de uma petição inicial inepta, diante de uma petição inicial que não narra os fatos da maneira adequada. Ele não pode fazer nada diante de uma contestação que não faz a impugnação específica dos fatos. Ele não pode fazer nada diante de alguém que perde o prazo para recorrer. E isso seria um fator de muito mais frustração do que de realização. Então, depois de alguns meses alimentando ali, pouquinho a pouquinho, um vídeo aqui, um texto ali, superando o meu ego e a minha vergonha de gravar vídeos, porque eu rapidamente entendi que o vídeo ele alcança muito mais fácil. Tem muita gente que não percebe que tem um texto ali na sua postagem do Instagram. Às vezes a pessoa está passando rápido e não quer ler. E o vídeo realmente ele é mais eficiente nesse sentido. Então, depois de muito tempo assim, eu percebi que eu queria muito, eu só não entendia o que eu queria. Eu queria muito ensinar. Então, depois que eu comecei a receber feedback das pessoas, olha, poxa, por favor, me fala, dá uma postagem sobre isso, dá uma postagem sobre aquilo, escreve sobre isso. Aí eu percebi, poxa, que legal. As pessoas realmente estão interessadas no que eu tenho a dizer. E de repente, depois de um tempo, começaram a perguntar, poxa, você tem um curso sobre isso? Você tem um material sobre esse tema? E eu pensava, poxa, uma coisa é eu fazer postagens esporádicas aqui, mas eu nunca quis ser professor de verdade. Né, professor, assim, poxa, nunca pensei sobre isso. E eu dizia, não, eu não quero, porque eu não tenho tempo. Eu faço isso aqui quando eu tenho um tempo livre. Enfim, e se eu virar professor, eu vou me obrigar, vou ter essa obrigação. Então, o resultado é que por meses eu neguei isso. Inclusive, muita gente, na época, né, esse ano teve o concurso de juiz leigo, muita gente me pediu material, aula, enfim, e eu não fiz, porque para mim não era aquilo, né? Eu não achava que eu teria tempo, condição, enfim. Mas os pedidos foram se avolumando, né? Sobretudo de advogados precisando de uma orientação geral. As pessoas me perguntavam, me cobravam e tal. E eu disse, olha, eu não tenho tempo, mas eu vou fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa entre as pessoas que me seguem, entre as pessoas que estão aqui e tal. Eu sempre tive o hábito de me comunicar com
a minha audiência por e-mail e tal. E meio que descrente, eu perguntei, olha, o pessoal está pedindo, né? Algumas pessoas me perguntaram e tal, sobre um curso aí de prática. Eu acho que, né, sei lá, eu acho que ninguém tem interesse nisso não, mas estou perguntando aqui para vocês, o que é que vocês acham? Será que vai ser útil para vocês esse curso? E eu recebi uma enxurrada de respostas. Sim, por favor. Sei lá, eu recebi mais de 100 pedidos na época e eu tinha uma audiência pequena. Mais de 100 respostas, né? De pessoas interessadas e que... Então foi assim que, devagar, eu tive que ceder. Eu tive que ceder e, poxa, foi a melhor coisa. Realmente, eu percebi que o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a transmitir é valorizado por tanta gente. E já percebo assim, pessoas satisfeitas e me mandando feedback sobre as aulas, e isso não tem preço. Eu experimentei meio que por acidente ser professor e eu percebi que é bom demais, é algo transformador e que não é sobre mim, sabe? Não é sobre mim, é sobre ajudar. Então, o curso já está na segunda turma e, enfim, eu percebo que é só o começo, né? Eu compartilho agora com muito mais frequência, né? Tudo o que eu tenho a compartilhar gratuitamente no Instagram, no Facebook, no YouTube, para quem tem interesse. E para quem quer realmente assim, se aprofundar, né? Passar por um treinamento onde eu ensino realmente passo a passo para cobrir as lacunas do que a faculdade, né? As lacunas que a faculdade deixou e que os livros não têm capacidade de suprir. Para quem quer isso, eu tenho o curso. Mas, independentemente de qualquer coisa, hoje eu percebi que a troca de informações e a proximidade com as pessoas que me seguem, a proximidade com as pessoas que me perguntam, abriu realmente uma porta para mim, para uma realização de um sonho que eu não sabia que tinha, né? Eu pensava que eu só poderia influenciar, que eu só poderia realmente ajudar pessoas e ter alguma significância. Eu pensava que eu só poderia fazer isso sendo juiz. E hoje eu percebo que, como professor e como uma pessoa que compartilha informação gratuitamente na internet, o meu potencial é infinitamente superior, muito maior, né, de transformar realmente as pessoas sendo professor, muito mais do que sendo juiz. Então, hoje eu agradeço você que está aqui me seguindo, agradeço aos meus alunos e me ponho à disposição de vocês, né, para tirar dúvidas. Eu percebo que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mas sobretudo o que me alimenta é a participação de vocês. Não adianta eu dar aula, eu fazer uma postagem, fazer uma publicação e não ter o feedback de quem está me ouvindo, de quem está me vendo, me lendo, me assistindo. Então, eu peço a você que participe cada vez mais, porque essa é uma forma que
você tem de me dizer, olha, isso aqui é o que eu estou precisando saber, esse conteúdo aqui foi útil para mim, esse aqui não foi tanto, porque eu quero compartilhar cada vez mais, eu quero crescer cada vez mais com você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.